isso aqui é um detalhezinho interessante e já caiu em prova, tá? Caiu no Colégio Naval há poucos anos atrás. Ele colocava lá uma figurinha com retângulos e pediu para você dizer qual é o produto notável que está representado nessa figura. No capítulo passado eu mostrei essa questão. Então olha só o que acontece aqui. Nós temos aqui dois retângulos. Esses retângulos têm a mesma altura, A. Tá vendo aqui a altura A e a altura A. E essa base aqui do retângulo, ela tem uma medida M e aqui tem uma medida N. Bom, a área desse retângulo é A vezes M. E a área desse outro retângulo é A vezes N. Né? Base vezes altura. E é claro que a soma dessas duas áreas aqui é igual a essa área total. É a área de um outro retângulo maior que tem a mesma altura A, certo? E a base vale a soma dessas bases aqui, M mais N. Ou seja, eu juntei esse retângulo com esse e fiquei com um retângulo maior. Então isso aqui é a mesma coisa que A vezes M mais N. Então, isso quer dizer que a área desse retângulo mais a área desse retângulo é igual à área desse outro retângulo maior aqui, que vale essa base, que é M mais N, vezes essa altura, que é A. Então, isso aqui é justamente o que você fez aqui, algebricamente falando, sem olhar a figura. O que você fez aqui, na verdade, é uma fatoração por evidência. Você tinha essas duas expressões somadas, AM mais AN, então você pode colocar o A em evidência, porque você tem um fator comum A aqui nesse termo e aqui nesse termo. Então você pode escrever isso aqui como A vezes M mais N, que isso significa, geometricamente falando, significa o mesmo que você juntar esses dois retângulos para ficar com esse retângulo grande, tá? Então a gente chama isso aqui de interpretação geométrica da fórmula de fatoração por evidência. Bom, vamos fazer uns exercícios aqui? Então vamos fazer alguns desses aqui. Por exemplo, vamos fazer esse B aqui do exercício 2. 10x5 mais 30y2. 10x5 mais 30y2. Você vai colocar alguém em evidência. Seria um fator comum a esse termo e a esse termo. Fator comum aqui, o único que eu estou vendo é o 10. Porque a parte literal aqui é x à quinta, aqui é y ao quadrado. Não tem nenhuma letra comum, né? Então a única parte comum é a parte numérica, que tem aqui um fator 10. Então a gente pode escrever aqui 10 que multiplica x5 mais 3y2. É o máximo que a gente pode fazer aqui. Então é tranquilo. Vamos fazer uma outrazinha aqui, essa letra G. Eu tenho 6A2B3C. 6A2B3C. Mais 8AB2C. Mais 12ABC3. Então a gente tem que primeiro ver a parte numérica. Tem algum fator comum aqui na parte numérica? Tem. Eu posso colocar 2 em evidência aqui, né? Todo mundo aqui dá por 2. Dá por 3? Não. Isso aqui não dá por 3. Por 4, esse dá por 4, esse dá por 4, esse aqui não dá. Bom, então o único fator comum, o único fator numérico comum que você pode colocar em evidência aqui é o 2. Agora, e as letras? Ó, as letras você tem aqui A2, A e A. Então, você pode colocar o A em evidência, seria o fator comum. Aqui, entre B3, B2 e B, você pode colocar B em evidência. Ou seja, é a letra comum com o menor expoente possível. Olha aqui, por exemplo, aqui eu tenho C, C e C3. Então, todos eles têm a letra C e o menor expoente de C é 1. Então, é só C que você pode colocar. E aí, quem é que vai ficar dentro dos parênteses? Bom, agora você vai colocar aqui dentro dos parênteses
cada termo desse dividido por esse número aqui que está em evidência. Então isso aqui vai ficar o quê? 6A2 B3C, você vai ficar com 3A B2. E o C acabou, né? Aqui você tem 8, então vai ficar 4. Tirando o ABC daqui, vai sobrar apenas o B. Só o B, né? Que o expoente do A é 1, do C também. O A e o C não vão aparecer aqui dentro, já ficam aqui fora. E o B ao quadrado, você tinha B aqui em evidência, aqui é B ao quadrado, então vai sobrar um B lá para dentro. E finalmente, aqui o 12, quando você colocar em evidência, claro, isso equivale a você pegar essa expressão e dividir por essa. E isso vai ficar então 6, o A vai sumir, o B vai sumir, vai sobrar um C ao quadrado. Então tá aqui fatorado, claro, fatorei usando evidência. Não dá mais para colocar ninguém mais em evidência aqui. Não dá mais para fatorar essa expressão. Essa é a única forma de fatorar. Vamos fazer mais um aqui. Essa letra N. Eu tenho AX7 mais 12. 12A2X6 mais 72A3X5. Bom, quem você pode colocar em evidência aqui? Número nenhum, né? Porque aqui o coeficiente desse termo é 1. Então não vai ter número para colocar em evidência. Mas você pode colocar o A, que todo mundo tem A elevado a 1. O X, aqui está elevado a sétima, está elevado a 6, está elevado a 5. Então você pode colocar X5 em evidência. E os termos daqui de dentro? Os termos daqui de dentro vão ser esses termos divididos por AX5. Então isso aqui vai ficar X2. Aqui vai ficar 12 AX e 72 A ao quadrado. O X5 já está X5, então não vai sobrar X nenhum para cá. Vai ficar só isso aqui mesmo. Bom, esse exercício aqui eu não vou fazer não. A ideia básica é essa. É encontrar um termo comum, colocar aqui fora dos parênteses e lá dentro dos parênteses você vai colocar todas as expressões originais, todos os termos originais divididos pelo termo que você colocou fora dos parênteses. Então, esse primeiro caso de fatoração que a gente viu, que é a fatoração por evidência, é a mais fácil de todas, né? Você encontra um termo que está incluído em cada um dos termos que está sendo somados aqui. Agora, esse aqui é o segundo caso de fatoração, digamos, o segundo mais fácil. É a fatoração por agrupamento. Na fatoração por agrupamento, você aplica a evidência duas vezes. Por exemplo, aqui, você não pode colocar ninguém em evidência, né? Porque você não tem aqui um fator comum entre esses termos todos. Mas você encontra aqui, entre esses dois, um fator comum que seria A. Então, eu posso, olhando para esses dois primeiros termos aqui, eu posso fazer isso aqui. Eu posso escrever como A que multiplica B mais 3. Fica fácil de ver, né? E aqui, olhando para esses dois termos, a gente pode colocar em evidência aqui o 2, né? Dá para colocar 2 em evidência aqui. Então, esses dois termos aqui a gente pode fatorar usando evidência. Vai ficar 2 que multiplica B mais 3. Então, apliquei fatoração por evidência nesses dois e nesses dois. E agora, olhando para essa outra expressão, eu observo que eu posso colocar em evidência B mais 3, porque tem B mais 3 aqui e tem B mais 3 aqui também. Então, eu posso escrever isso aqui como B mais 3, que multiplica, vai ficar quem? A mais 2. Então, isso é agrupamento, tá? Você aplica evidência,
numa parte da expressão, na outra parte da expressão, e depois você aplica novamente evidência e você vai ter a fatoração final, que a gente fala que foi feita por agrupamento. Olha essa aqui, por exemplo. Essa aqui tem 6 termos. Será que vai acontecer a mesma sorte? Por exemplo, se eu olhar para esses 2 primeiros termos aqui, eu poderia escrever como x que multiplica a mais b. Aqui dá para escrever 2y que multiplica a mais b. E aqui, se eu colocar 3z em evidência, olha que sorte, vai ficar 3z que multiplica a mais b. Olha só, então isso vai ficar assim. Esses 2 termos, eu posso fazer aqui fatoração por evidência, posso escrever como x que multiplica a mais b. Aqui, olhando esses outros 2 termos, eu posso colocar 2y, vai ficar 2y que multiplica a mais b. E aqui, olhando para esses outros 2 termos, eu posso escrever como 3z, porque os dois têm fator 3z aqui, né? Vai ficar 3z que multiplica a mais b. E agora, todo mundo ficou com a mais b, né? Aqui tem a mais b, aqui tem a mais b e aqui tem a mais b. Então agora eu posso colocar a mais b em evidência. Então isso aqui vai ficar a mais b que multiplica x mais 2y mais 3z. X mais 2y mais 3z. Certo? Então essa é a chamada fatoração por agrupamento.